Olá e bem-vindos de volta, pessoal. Obrigado por estarem aqui hoje e um agradecimento especial a cada um de vocês que se tornou assinante no Substack, no Patreon ou que de alguma outra forma apoiou meu trabalho. Eu aprecio cada um de vocês. A dívida nacional dos Estados Unidos atingiu impressionantes 37 trilhões de dólares em meados de 2025. E neste momento, Donald Trump está propondo uma das soluções mais radicais até agora: lastrear o dólar americano com criptomoedas e ouro. Para alguns, é um movimento visionário, um salto ousado para restaurar a confiança no dinheiro americano, mas para outros é imprudente. Nada menos que uma aposta perigosa que pode desestabilizar os mercados financeiros e agravar ainda mais a crise que pretende resolver. Independentemente de onde você se posiciona, uma coisa é muito clara: Trump forçou uma conversa que ninguém pode mais ignorar. Então, por que essa ideia está sendo considerada agora? Ela está sendo considerada porque a atual situação da dívida dos Estados Unidos não é mais apenas uma questão orçamentária, é uma vulnerabilidade nacional. Os políticos sentem a pressão, os eleitores estão ficando ansiosos e os slogans de campanha sobre responsabilidade fiscal, lembra deles? Não são mais apenas retórica, são linhas de sobrevivência política. Investidores estrangeiros estão perdendo cada vez mais confiança em Washington ao verem a dívida nacional bater novos recordes todos os dias. Isso se tornou um ciclo vicioso. Não pode mais ser ignorado. E assim, nesse ambiente, ideias que antes pareciam absurdas, como moedas lastreadas em cripto ou ouro, de repente parecem dignas de serem exploradas. Seja isso um sinal de inovação ou de desespero, o fato é que a janela de Overton mudou. O que era marginal agora está no centro do debate. Então vamos falar sobre os números. A dívida dos Estados Unidos não é apenas um valor elevado. Ela é uma estrutura complexa que inclui dívida pública, participações intragovernamentais, como o Fundo Fiduciário da Previdência Social, e instrumentos de curto prazo, como os títulos do Tesouro, que estão em constante renovação. Em um dos meus vídeos recentes, como você deve se lembrar, compartilhei os detalhes e discutimos em mais profundidade como a dívida nacional é estruturada. Você está convidado a explorar os vídeos disponíveis aqui no meu canal. O que realmente preocupa os especialistas é a relação dívida-PIB. Ela está agora mais alta do que durante a maioria das grandes crises históricas. Essa relação indica o quão sustentável é a dívida em relação ao tamanho da economia, e os custos com juros agora estão explodindo, ultrapassando $1 trilhão por ano. O governo gasta mais apenas para pagar os juros da dívida existente, reduzindo o financiamento para todo o resto, para outros programas. Isso cria um senso de urgência e torna ideias não convencionais politicamente aceitáveis, mesmo que sejam tecnicamente incertas. Então, por que cripto? Por que ouro? Bem, porque cada um carrega valor simbólico e prático. Criptomoedas, é claro, prometem velocidade, programabilidade e uma imagem moderna. O ouro evoca estabilidade, escassez e confiança. Os políticos adoram ambos, obviamente, porque parecem soluções fortes e soam bem em um comercial de 30 segundos. Mas, como sempre, há uma diferença entre o que soa bem e o que realmente funciona em um sistema financeiro construído sobre camadas de leis, contratos, regulamentações e inércia institucional. Sejamos honestos. Eis o que Trump está realmente propondo, ou pelo menos tentando sugerir. Ele está propondo tokenizar a dívida do Tesouro usando blockchain. Ele está propondo emitir uma moeda digital respaldada pelo governo. Ele está propondo reconstruir as reservas de ouro dos Estados Unidos. E possivelmente está sugerindo atrelar parte do dólar ao ouro ou a um padrão híbrido cripto-ouro. O objetivo declarado é reduzir os custos de empréstimo, restaurar a confiança na moeda e diminuir a dívida por meio da credibilidade, e não da austeridade. É uma visão ousada, mas o diabo mora nos detalhes, na forma como será implementada. Tokenizar os títulos do Tesouro pode soar ótimo para alguns formuladores de políticas, e de fato pode melhorar o acesso ao mercado e a velocidade de liquidação.
Esses são pontos positivos das criptomoedas, mas também abre espaço para novos riscos, como ataques cibernéticos, erros em contratos inteligentes e caos regulatório. E aí você perguntaria, e quanto às stablecoins, ou a uma moeda digital do governo dos Estados Unidos? E quanto a isso? Bem, se não for feito com cuidado, eles podem borrar a linha entre política monetária e política fiscal, o que criaria a aparência, ou a realidade, de imprimir dinheiro para cobrir déficits. Esse é o tipo de movimento que abala a confiança dos investidores e, claro, não fortaleceria a economia dos Estados Unidos. O grande desafio aqui é criar um sistema em que as criptomoedas aumentem a transparência e a eficiência sem provocar instabilidade monetária. O ouro parece seguro, mas na realidade é uma faca de dois gumes. Atrelar o dólar ao ouro limita a flexibilidade monetária. Se houver uma recessão ou, digamos, um pânico financeiro, o Federal Reserve não pode simplesmente injetar liquidez porque estaria preso ao lastro. Em outras palavras, isso simplesmente não vai acontecer. Não é prático no ambiente atual. Mesmo uma garantia parcial em ouro pode limitar as opções fiscais e introduzir volatilidade caso o preço do ouro oscile. E, na prática, não há ouro suficiente no mundo para respaldar o sistema financeiro moderno na escala atual, não sem causar uma enorme disrupção econômica. Portanto, o ouro pode aumentar a credibilidade simbólica, mas também pode elevar o risco de deflação, crescimento lento e escolhas políticas mais difíceis durante choques econômicos. O que acontece quando você combina infraestrutura de cripto com reservas de ouro? Acho que essa é uma pergunta muito boa. Isso, na verdade, está no cerne da iniciativa de Trump. Você teria um sistema que promete liquidação digital rápida com a credibilidade de um ativo real. Mas coordenar isso seria um pesadelo logístico, e tenho certeza de que Washington está plenamente ciente disso. Muitos desafios precisariam ser enfrentados, como quem controla o ouro, quem emite os tokens, quem garante a conversibilidade, e a grande questão: o que acontece se as pessoas tentarem resgatar em massa? O que acontece se houver uma corrida bancária, em outras palavras? A confiança depende da governança, das regras, da transparência. Se qualquer um desses elementos falhar, o novo sistema, ou o antigo, entra em colapso e rapidamente. A proposta de Trump é muito disruptiva e, conhecendo Trump, talvez esse seja o objetivo. É claro que ele captou ansiedades reais sobre dívida, inflação e o futuro do dólar. Para ser justo, está na hora de termos essa conversa. Cripto e ouro não são soluções mágicas. São ferramentas, são instrumentos, e ferramentas só são tão boas quanto o sistema que as utiliza. De qualquer forma, a proposta de Trump movimentou o debate e forçou os Estados Unidos a reconsiderar ideias que antes eram descartadas como marginais. O plano cripto dourado de Trump é genial ou pura loucura? Deixe sua opinião nos comentários. Eu adoraria saber o que você pensa sobre isso. Obrigado por assistir. Obrigado por me acompanhar. Por favor, mostre seu apoio. Isso realmente faz diferença. Dê um like neste vídeo, considere compartilhá-lo e inscreva-se no YouTube. Eu adoraria ter você de volta no próximo vídeo. E se você gosta de ler e quer ver mais conteúdo, me encontre no Substack e no Patreon. Eu adoraria ver você por lá também. Fique bem. Love to see you there as well. Take care.